Seja muito bem-vindo ao nosso Encontro a Mais. Hoje nós estamos começando uma série rápida, uma série breve, mas de extrema importância. Uma série de mensagens, hoje, no próximo sábado e no seguinte, em que eu e meu amigo Pedro estaremos falando aqui sobre algo que é essencial no que diz respeito a cristianismo. Quando você ouve falar de evangelho, de Jesus, de cristianismo, esse tema que nós iremos trabalhar nesses próximos 3 sábados, hoje mais 2 sábados, é essencial. Ele tem um lugar central se você se diz um cristão, se você se diz um discípulo de Jesus. É exatamente sobre isso que a gente vai falar, sobre ser discípulo, sobre discipulado. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio com uma missão, vou usar um termo assim meio estranho para você, talvez, uma missão cósmica. Uma missão a respeito de tudo, do cosmos. Jesus veio ao mundo, deixou a sua glória, o apóstolo Paulo diz isso, que ele deixou a sua glória e veio à terra como um homem simples, e ele veio com uma missão a respeito de toda a criação. Esse mesmo apóstolo Paulo diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quando ele diz isso, ele está falando sobre o dia em que Jesus irá ressurgir, irá voltar ao mundo, e na história haverá a manifestação de todos aqueles que foram escolhidos, que entregaram suas vidas nas mãos desse Jesus e tornaram-se discípulos, seguidores, filhos de Deus. E aí, neste dia, Deus não só vai redimir a mim e a você por completo, mas Ele vai redimir toda a criação. E tudo vai ganhar o tom do início, o tom da perfeição. Mas Jesus não veio também fazer só algo a respeito do cosmos, a respeito dessa coisa tão grande, que você, quando começa a imaginar, começa a se distanciar um pouco do que é, de quem é Jesus. Ele veio também para ser um Deus pessoal. E no capítulo 15 do Evangelho de João, ele volta-se para os seus discípulos e diz assim: vocês não são meus servos. Eu não os faço meus servos. Eu os faço meus amigos. Jesus veio para estar muito próximo de nós. Para ser o Deus de toda a criação, mas ao mesmo tempo ser o Deus da minha relação mais íntima, da minha vida mais próxima, o meu amigo mais próximo. E quando ele falou com isso, quando ele falou a respeito disso com seus discípulos, ele não disse somente para eles: eu vim para que vocês sejam meus amigos, mas ele disse: eu vim para que vocês amem os outros como eu os amo. Que vocês tratem as pessoas como eu os trato. Então, quando Jesus veio ao mundo, além de toda a missão a respeito de toda a criação, ele veio também com uma missão a respeito daqueles 12 caras que andaram com ele, e deu para aqueles 12 caras, uma missão a respeito de outras pessoas, e essas pessoas receberam deles uma missão a respeito de outras pessoas, e essas outras pessoas receberam dessas outras pessoas uma missão a respeito de outras pessoas, e assim chegamos aos nossos dias. E de 12 caras, hoje somos bilhões de pessoas que declaram ser discípulos de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus veio formar discípulos. E ser discípulo significa discipular. Se eu sou um seguidor de Jesus, eu não sou um seguidor de Jesus só. Isso não significa somente que eu tenho uma relação com Jesus. Mas quando eu digo eu sou um seguidor de Jesus, significa que eu tenho uma relação com Ele e com as pessoas. Uma relação extremamente significativa com Jesus e extremamente significativa com as pessoas. Significa que o meu relacionamento com Deus, com Jesus, é intencionalmente a meu respeito e a respeito de outras pessoas. Não faz sentido eu dizer que eu sou um discípulo de Jesus, que eu sou um seguidor de Jesus, e isso não ter nada a ver com as pessoas que estão ao meu redor.
e isso não fazer a menor diferença na vida das pessoas que estão ao meu redor. E hoje nós vamos começar a falar sobre isso, sobre discipulado, sobre ser discípulo, o que significa isso, qual a importância disso. E uma das ideias mais importantes nessas 3 semanas que você precisa gravar no seu coração é essa ideia que vai aparecer aqui. Discipular não é simplesmente transmitir um conteúdo. Não é eu sei, vou passar para quem não sabe. Mas é reproduzir caráter. Jesus não marcava com os discípulos a hora da aula, não. Gente, amanhã 7h30 aqui, hein, que vou dar para vocês introdução à física dos fenômenos naturais, para vocês aprenderem a controlar os ventos e os mares. Né? Depois, no segundo horário, eu vou dar para vocês introdução à psicologia, para vocês entenderem as pessoas são difíceis. Vocês vão precisar ter muita paciência, então eu vou dar para vocês introdução à psicologia. Não, Jesus não marcava aula com os discípulos. Jesus vivia com eles. O que Jesus transmitia para Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, os caras que andavam com ele, o que Jesus transmitia para esses caras não era um conteúdo somente, não era um conhecimento. O que Jesus transmitia para esses caras era um padrão de vida, um jeito de existir, um jeito de se relacionar com as pessoas. E o que Jesus queria que esses caras entendessem é que fazer diferença no mundo não se tratava do quanto eles conheciam e qual a capacidade que eles tinham de transmitir conhecimento, mas tinha a ver com o quanto eles viviam e a capacidade que eles tinham de influenciar vidas a viverem como eles. Discipular tem muito mais a ver com reproduzir vida do que simplesmente multiplicar conhecimento. Outra coisa que é legal vocês também guardarem a respeito, alguns princípios no início, é que um discípulo de Jesus, ele não repete somente, ele revive. Quando você está com alguém que verdadeiramente é um seguidor de Jesus, ele não fica só repetindo no Facebook texto bíblico, porque o aplicativo YouVersion sugeriu para ele. E aí ele põe lá, posta no Facebook. Entendeu? Porque já tem, o YouVersion já põe lá, compartilhar no Facebook, aí você compartilha. Aí todo mundo acha que todo mundo lê lá e fala, nossa, esse cara é um discípulo de Jesus, sabe por quê? Porque ele compartilha YouVersion no Facebook dele, é muito crente, ele é muito, gente, coisa maravilhosa. Não, não é isso. O que faz de você um discípulo de Jesus não é simplesmente repetir. Não é simplesmente saber onde ficam os versículos. Não é saber a Bíblia de cor, saber os princípios religiosos de cor. Isso não te faz um verdadeiro discípulo de Jesus. O que te faz um verdadeiro discípulo de Jesus não é repetir, é reviver. Um dos livros que eu mais gosto, que eu li na minha adolescência, o título é meio macabro, mas o livro é bom. Chama Apóstolo dos Pés Sangrentos. É a história de um indiano que se converteu. E quando ele se converteu, ele era um indiano riquíssimo. O pai dele tinha fortuna. Mas ele largou tudo e resolveu que ele ia levar a mensagem de Jesus para onde ele pudesse levar. E pela cultura indiana, o estilo dele, tudo, ele fazia isso a pé, e também pela época que ele viveu. Ele não fazia isso nem a cavalo, ele fazia a pé. Ele ia caminhando entre os vilarejos. E lá na história desse homem chamado Sadhu Sudha Singh, o nome dele, conta que ele passou por um vilarejo e falou de Jesus, e ele brincou com as crianças. E depois que ele deixou esse vilarejo, uma das crianças se voltou para a mãe e disse assim, mamãe, para onde foi Jesus? Aquele homem, ele carregava no jeito de viver, na forma de lidar com as pessoas, algo tão semelhante a Jesus, que as crianças achavam que ele era Jesus. Ele contava as histórias de Jesus e as crianças achavam que ele estava contando as histórias dele mesmo. Ser um discípulo de Jesus não é repetir somente, mas é ser Jesus aonde você está, aonde você for. É ser Ele.
é ser um pouco dele na vida das pessoas. Terceira coisa, nesse início aqui, é que o discipulado é um processo de transformação que gera transformação. Eu não sou simplesmente transformado. Eu sou transformado para transformar. A transformação que Deus faz em mim, inevitavelmente, vai gerar transformação na vida de outras pessoas. Quem é ser discípulo de Jesus não consegue nem controlar isso. É quase que incontrolável. O apóstolo Paulo diz assim: nós somos embaixadores de Cristo, como se em nós houvesse o seu perfume. Sabe? Aonde você vai, você carrega o cheiro dele. Sabe? O cheiro de Jesus. Você entra num lugar e as pessoas sentem o cheiro de Jesus em você. Porque você é um pouco dele aonde você está. É um pouco dele onde você vai. E hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia num momento do ministério de Jesus, um momento muito interessante, mas muito interessante mesmo. Você vai abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 35. Veja, o Evangelho de Marcos é um evangelho mais curto do que os outros, ele só tem 16 capítulos. Então, quando nós chegamos ao capítulo 10, nós já estamos no terceiro quarto, digamos assim, do Evangelho, da história. E o ministério de Jesus já está num momento bastante avançado. E Jesus já fez muitos milagres, já ensinou muitas coisas. E logo antes desse trecho que nós vamos olhar hoje, Jesus falou com os seus discípulos a respeito da sua morte. E logo depois desse trecho que nós vamos ler hoje, Jesus entra em Jerusalém. E para você que não é tão familiarizado com essas histórias, a entrada de Jesus em Jerusalém é conhecida como a entrada triunfal. Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, né? E ao entrar, as pessoas ovacionam Jesus, porque a fama dele já percorria as regiões. Ele era um cara, assim, muito, muito conhecido pelos grandes feitos. E ele estava entrando em Jerusalém como um judeu especial para muitas pessoas. Não apenas um judeu comum, mas um judeu muito, muito diferente dos outros. E os discípulos acompanhando Jesus, provavelmente... E aqui eu estou dizendo provavelmente porque realmente não há tanto recurso no texto bíblico para que eu afirme isso categoricamente. Mas provavelmente, porque Jesus era muito famoso, os seus próximos, os seus 12 mais próximos, provavelmente também eram pessoas já bastante conhecidas. Figuras já bastante faladas, comentadas. E acontece que, por conta disso, os discípulos deixaram o coração deles se encher de oportunismo. Eles falaram: cara, a gente entrou numa pegada fenomenal. Isso aqui é melhor que Herbalife, cara. Isso aqui é sucesso, né? A gente pode até criar um bottom assim, né? Quer ser discípulo? Pergunte-me como, né? Porque isso aqui é sucesso. É sucesso. A gente entrou numa parada que tem erro. Eles estavam tão embriagados com essa fama, com estarem envolvidos com um cara tão admirado, que eles até acho que não prestaram atenção em alguns ensinamentos de Jesus, principalmente quando Jesus falava a respeito da sua sorte, do seu fim. Quando ele dizia assim: eu vou morrer. Eu vou sofrer, é necessário que eu sofra, que eu morra, que eu passe por isso, pela cruz e tal. Eu acho que eles não prestavam muita atenção. Sabe por que eu acho que eles não prestavam muita atenção? Primeiro, Pedro, né, tomou um corte de Jesus daqueles assim, de ficar chorando uma semana, né? Porque Jesus entra lá, tá andando num lugar e aí pergunta para os discípulos assim: o que as pessoas dizem? Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí Pedro, sempre com uma resposta pronta, né? Pedro é uma figura assim muito interessante. Ele sempre tinha a resposta
na hora que era perguntado. E aí eles dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é João Batista, eu nem sei se eu estou falando certo os profetas aqui. Bom, dizem que você é um profeta. E aí Jesus diz, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, muito bem, Pedro, porque você falou isso, mas deixa eu te dizer uma coisa, não foi você que falou isso. Você só sabe disso porque Deus te revelou, isso não vem de você. Não vem de nenhum conhecimento humano, não vem de lugar nenhum, vem só de Deus. É porque Deus te revelou e você conseguiu entender isso. Aí já deu um cortezinho, né, de leve, mas aquele cortezinho que ele fica assim meio, será que eu entendi? Né? E aí sai pensando. Aí lá ele estava pensando e tudo, e aí Jesus emendou a conversa e começou a falar sobre o futuro dele. Falou assim, eu vou morrer, eu vou sofrer, porque essa é a minha missão, eu vim aqui para isso e tal. E aí Pedro interrompe as reflexões dele e fala assim, não, Senhor, que isso? Não fala isso do Senhor, não. Por favor, tá tudo indo tão bem, o Senhor tá tão famosinho, todo mundo gostando de você, querendo tirar foto no Instagram e tudo mais. Não fala isso, vai dar tudo certo, no final não vai acontecer nada de ruim com você. E aí Jesus agora dá um corte daqueles, assim, de ficar uma semana chorando. Ele vira para Pedro e fala assim, vai de rap, Satanás. Porque você, Pedro, só pensa nas coisas dos homens, você não pensa nas coisas de Deus. Você só está andando comigo, Pedro, andando com essa galera aqui, sabe por quê? Porque interessa. Porque você está envolvido pelos interesses humanos. Você está comigo porque faz sentido. Porque dá fama, dá sucesso. Pedro, você não entendeu ainda, Pedro. Você vai entender, mas você não entendeu ainda. E aí, os discípulos, eles estavam envolvidos nisso. Eu digo que eles não entenderam muito bem quando Jesus falou sobre sua morte. Sabe por quê também? Porque quando Jesus morreu, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Primeiro, Judas traiu, certo? E depois de ter traído, Judas se suicidou. Apesar de se suicidar é redundância, né? Mas ele cometeu suicídio. Pedro traiu ele, negou ele. Pedro negou. E o evangelista Lucas diz que todos fugiram. Todos fugiram, todos. Não ficou nem umzinho lá, entendeu? Nem Tomé, que era mais devagar do que os outros, ele também fugiu. Fugiu rapidinho. Sempre mais devagar, mas nessa hora ele foi com todo mundo. Todos fugiram. E quando Jesus ressuscitou, os discípulos que chegaram primeiro na sepultura e viram a sepultura vazia, sabe o que eles pensaram? Eles pensaram, é isso, cara, ele ressuscitou como ele tinha dito. Tá vendo? Ele é o cara. Eu sempre soube disso. Não. Quando eles chegaram e viram a sepultura vazia, eles pensaram assim, quem roubou o corpo? Por quê? Porque esses caras, eles não assimilaram muito bem até a ressurreição. Até Jesus, depois da ressurreição, cuidar deles por mais alguns dias, cerca de 40 dias, aproximadamente. Até lá, esses caras não tinham entendido muito bem. E nós vamos para o capítulo 10 de Marcos, nesse contexto, um contexto em que os discípulos não entenderam muito bem ainda o que eles faziam do lado de Jesus. A única coisa que eles entendiam é que o negócio estava bom, Jerusalém estava bombando, e tinha tudo para se dar bem. Quem estava com Jesus tinha tudo para se dar bem. É isso que eles pensavam. E aí sabe o que aconteceu? Depois de Jesus acabar de dar um discurso e um ensinamento a respeito da sua morte, 2 dos discípulos, Tiago e João, olha só o que eles fazem. Olha essas figuras. Nisso assim, logo depois que Jesus falou sobre a sua morte, sobre o que ele haveria de sofrer, para cumprir a missão que o Pai havia lhe dado, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram, olha só, aproximaram-se de Jesus, chegaram lá, aproveitaram o momento que Pedro estava dando mole, porque Pedro ficava o tempo inteiro na cola, né? Mas aí Pedro vacilou lá, eles foram, juntaram com Jesus e falaram, Jesus, chega aqui. A parada é a seguinte. Queremos que você nos faça o que nós vamos pedir. Veja que negocinho mais safado. Desculpa o termo, mas olha só, que carinhas mais danadinhos, né? Uma vez o meu filho mais velho tentou fazer isso comigo. Falou assim, pai, você promete que me dá?
Aí eu, te dou o quê? Ele, não, primeiro promete que me dá. Aí depois eu digo o quê? Né? Aí eu falei, não, filho, eu não posso te prometer que eu vou te dar uma coisa que eu nem sei o que é. Porque se eu tiver que comprar e não tiver dinheiro, se for uma coisa ruim pra você, né, tal, eu tentei ser um cara legal, um pai legal. Falei, não, eu não posso prometer. Ele insistiu, mas ele viu que não ia ganhar, né? Mas, assim, você vê como é infantil essa abordagem de Tiago e João? Senhor, é o seguinte, a gente tem um negócio para te pedir, mas primeiro a gente quer saber se o Senhor vai me dar. Depois a gente diz o que é. Os caras, eles estavam tão interessados no que eles podiam obter, nos benefícios que eles podiam obter andando com Jesus, que eles tinham essa audácia, assim, de tentar usar estratégias para enganar Jesus. Eles já tinham visto Jesus pegar fariseu, pegar saduceu, entendeu? Todo mundo querendo enganar Jesus, ninguém conseguia. Os caras querem, 2 pescadorzinhos sem vergonha, queriam pegar Jesus no dilema aí, né? Mas aí, Jesus muito calmamente diz assim, o que vocês querem que eu lhes faça? O que é que vocês querem? Fala, querido, o que é? Fala, amado. O que você quer que eu te faça? Aí eles olharam um para o outro assim e falaram, vamos falar, né? Vamos falar. Respira aí e fala. Aí eles responderam, falaram assim, Senhor, o negócio é o seguinte, a gente quer que o Senhor deixe, que quando o Senhor estiver na glória lá, quando o Senhor estiver de volta lá na sua glória, a gente quer se assentar, um à sua direita e o outro à sua esquerda. A gente quer ser os 2 caras lá, assim, ó. Tipo o juiz do ídolos, entendeu? Você no meio, nós 2 do lado, dando opinião, entendeu? Ajudando, cuidar do céu lá, tá, entendeu? Eu supervisiono a área, Tiagão supervisiona a outra, aquele lance lá, salário maior, né? Pá. Alto executivo celestial, né? Então, Senhor, é isso que a gente quer um lugar à sombra do seu lado, assim, né? A gente quer sucesso, a gente quer isso, a gente quer se dar bem. É o que a gente quer. A gente quer esse lugar. Aí, essa história, ela é contada em 2 evangelhos. O Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles têm muitas partes parecidas. Muitas partes contadas igual, às vezes na mesma sequência e tudo mais. Mas essa história, não sei porque Lucas não registrou. Mas eu sei que eu acho que Mateus zoou mais Tiago e João do que Marcos. Porque Mateus conta essa história e põe a mãe no meio. Essa mesma história aí, só que aí Mateus fala assim, os caras estavam com a mamãe deles. A mamãe deles foi lá em Jesus e falou, Jesus, você dá um lugarzinho para os meus filhotes do seu lado? Entendeu? E aí os filhotinhos do lado lá, assim, esperando a resposta de Jesus. Ai, minha mamãe é tão legal. Quando chegar em casa ela vai me fazer um Nescau. Né? Esses caras são incríveis. São os discípulos de Jesus. Jesus é maravilhoso porque ele escolhe esse tipo de cara e transforma os caras em caras que alteraram a história por completo. Esses caras aí alteraram a história de todo mundo, alteraram a minha história, alteraram a sua história. Por causa deles, hoje a gente está aqui, sabe? Os caras desse. Jesus não é demais? Jesus é demais, cara. Pega os caras desse e transforma os caras em caras que mudam mesmo o curso da história. Aí Jesus diz assim, vocês, cara, vocês não sabem o que vocês estão me pedindo. Vocês não têm ideia do que vocês estão me pedindo. Sentar do meu lado, no trono de glória, tipo, vocês têm a mínima ideia do que isso significa. Vocês estão viajando, vocês estão olhando para as circunstâncias e vendo as coisas como não são. Vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo? Ser batizado, com o batismo que eu estou sendo batizado? Veja, aí nessa pergunta de Jesus há muito simbolismo. Porque o cálice significava o sofrimento de Jesus. E o batismo significava uma morte
Uma morte em exposição. Não era simplesmente uma morte, mas era uma morte que o colocaria numa exposição vergonhosa. Uma morte para o mundo. Uma morte não somente literal, mas uma morte essencial também. As pessoas iriam querer que ele morresse. As pessoas iriam desejar que ele desaparecesse do mapa. Que ele não mais existisse. O ódio que as pessoas nutririam em relação a Jesus seria um ódio tão intenso que eles iriam querer publicamente humilhado, publicamente esmagado, torturado. Não era simplesmente morrer, mas era algo pior ainda. Essencialmente pior. Sabe? Era ódio. Era desprezo. O que Jesus estava prestes a viver. E o que Jesus pergunta para esses homens é, olha só, deixa eu perguntar uma coisa antes para vocês. Eu sei, vocês estão dispostos a estar comigo na glória. Mas eu quero saber, vocês estão prontos para estar comigo no sofrimento? Vocês realmente têm ideia do que significa beber do meu cálice? Ser batizado no mesmo batismo que eu estou prestes a ser batizado? Passar pelo que eu vou passar? Vocês estão prontos para isso mesmo? Qual você acha que é a resposta desses caras? Esses caras, eles não tiveram essa explicação que eu dei para vocês. Eles só tiveram essa pergunta. E como eles não prestavam muita atenção nas coisas, qual você acha que foi a resposta deles? Podemos? É lógico que podemos. Beber do seu cálice? Ser batizado como o Senhor é batizado? Ok, nós podemos. Como Pedro estava pronto. Não sei se você se lembra, mas Pedro virou para Jesus e disse assim, Senhor, eu estou pronto a dar a minha vida por ti. E aí depois que Jesus morreu, veio uma menininha dos 12 anos e falou assim, ei, você andou com Jesus, né? Não, eu não. Eu? Não. O cara que disse que ia morrer por Jesus, diante de uma menininha de 12 anos, não teve coragem de admitir que andou com Jesus. Esses caras são os mesmos também. Eles estavam dizendo para Jesus, não, esse cálice aí a gente toma, pá. É igual shake da Herbalife. Hoje eu estou na Herbalife, fazendo propaganda da Herbalife. Eu não sou patrocinado não, viu gente? Esse cálice aí a gente toma, esse batismo aí a gente passa por esse batismo. Sem problema, estamos prontos. Aí Jesus olha para os dois e diz assim, ok. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês vão beber desse cálice que eu bebo. E mais. Vocês também serão batizados no batismo que eu estou sendo batizado. Jesus olha para aqueles homens, eu imagino Jesus, como Jesus sabia do seu próprio futuro, ele também olhava para os discípulos e ele via o que esses caras estavam prestes a passar na vida deles. Ele falou, vocês vão beber do meu cálice. Vocês vão beber do meu cálice, vão ser batizados no meu batismo. Porque pouco tempo depois, talvez 2 ou um pouquinho mais de 2 décadas depois, já se instalou aos derredores de Jerusalém o que persistiu por centenas e centenas de anos, a perseguição aos cristãos. Cristãos eram mortos das maneiras mais vis, cruéis, que alguém pode morrer. No Império Romano, cristãos eram colocados em cima de estacas de madeira de aproximadamente 4 metros e era ateado fogo neles, para que eles fossem postes iluminando a rua. Cristãos eram mortos assim. Eram dados para alimentar animais. Os discípulos e os discípulos dos discípulos e os discípulos dos discípulos dos discípulos viveram tempos assim. Tempos de sofrimento, de muitas perdas, muito sangue. E Jesus, olhando para aqueles 2 caras, ele disse, vocês realmente vão passar por algo semelhante ao que eu vou passar, de fato, vocês vão passar.
Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me cabe conceder. Vocês estão se dirigindo com um assunto errado para a pessoa que não está aqui por causa desses assuntos. Eu não estou aqui para conceder lugar de glória a ninguém. Eu não vim nem buscar glória. Eu não vim aqui para ter glória. Vocês estão pedindo para a pessoa errada. Não sou eu que vou conceder lugar a ninguém. Não sou eu. E aí Jesus segue e fala algo de um brilhantismo, de uma genialidade, de uma sabedoria. Olha o que Jesus diz. Desculpa. Esses lugares aí que vocês estão se referindo, esses lugares de glória, de sucesso, nós somos os caras. Esses lugares pertencem àqueles para esses lugares foram preparados. Esses lugares foram separados para quem foi preparado para eles. Sabe por que isso é genial? Que imagine a cabeça desses discípulos. Andando com Jesus há cerca de 3 anos. Alguém pega água para mim, por favor. Eu não vou conseguir ficar sem hoje. Eu estou com a tosse alérgica. Desculpem. Imagine esses discípulos andando com Jesus há cerca de 3 anos. Famosos. Andando do lado do homem mais famoso da Judéia e das proximidades daquela região. Um homem extremamente conhecido por muitas multidões, ovacionado. Em certos momentos, Jesus passou perto de ser declarado rei. Por exemplo, quando ele fez a primeira multiplicação de pães, e com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Depois que terminou esse momento inusitado, o evangelista diz que as pessoas estavam tão maravilhadas com o acontecimento que elas queriam declarar Jesus rei naquele exato momento. Vamos agora, junta aqui e a gente declara ele rei, e agora ele é nosso rei, porque assim, vai rolar pão e peixe de boa, né? Rodizão todo dia de graça. Vamos declarar ele rei. Jesus, por alguns momentos, quase foi assim, oficialmente declarado um homem de grande fama, de grande reconhecimento. Esses caras estavam andando com Jesus todo o tempo. E quem vocês acham que eles pensavam que eram as pessoas mais preparadas para um lugar de glória? Fora Jesus. Vocês acham que eles pensavam que era a mulher samaritana, com quem Jesus conversou no poço? Você acha que eles pensavam que eram os fariseus, com quem Jesus vivia discutindo, brigando? Não, eles pensavam que eram eles. Quando Jesus diz assim, o lugar que vocês estão querendo está separado para aqueles que foram preparados para esse lugar. E aí eles podem ter pensado assim, pô, mas não era a gente? 3 anos contigo, não era para isso que você estava preparando a gente? Pô, a gente está com você há tanto tempo, passando por tanta coisa, a gente já quase morreu, a gente, sabe, tudo bem, a gente está bem famoso, mas teve momentos bem tensos. E a gente acha que, poxa, você estava preparando a gente. Até aquele dia que o Senhor enviou os 70, pô, nós somos os 12, o Senhor enviou os 70 e falou que eles iam ser capazes de pisar serpentes, escorpiões e tudo mais. Pô, se os 70 são caras que podem pisar serpente, ser picado por serpente e não morrer, pisar escorpião e não morrer e tal. Pô, imagina os 12, cara. Os 12, pô, a gente somos os 12, cara. E aí Jesus dá essa resposta, os caras entram em crise, eles falam, uai, o que a gente está fazendo aqui 3 anos? Se não é se preparando para estar ao seu lado, se não é nos preparando para assumir posição do seu lado, no seu reino, do que se trata isso aqui? Esses 2 caras entraram em crise. E quando Jesus dá essa resposta, aí nesse momento, a cena toda já havia chamado a atenção do restante dos discípulos.
E aí os discípulos, que são parecidos comigo e com você, pensaram de Tiago e João a mesma coisa que eu confesso, eu penso um pouco isso a respeito deles. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, como é que eles ficaram? Indignados com Tiago e João. Qual foi, meu irmão? É na trairagem agora? É X9? Qual foi? Estamos aqui os 12 na parceria, andando, sofrendo, caminhando, pá, vendo tudo, aprendendo tudo. O Pedrão é o cara mais assim, fala mais, e sempre... Se fosse o Pedrão, até a gente nem ia falar nada, né? Porque o bicho é meio grosso e tal, deixa quieto. Mas, pô, Tiago e João, cara, traiu a comunidade aqui, irmandade, cara. Ficaram indignados. Mas eu não imagino que esses discípulos tenham ficado indignados somente porque Tiago e João estavam pedindo o que não deveriam pedir. Não, eles estavam indignados porque Tiago e João foram separadamente pedir o que todos eles queriam. E Jesus percebeu isso. Jesus olhou para Tiago e João, olhou para os outros indignados e falou, eu vou ter que passar para eles, eu vou ter que gastar um tempo aqui especial com eles agora. Então Jesus volta-se, chamou todos e disse, olha, senta aqui, gente. Eu preciso passar uma coisa para vocês. Uma coisa muito importante a respeito de quem vocês são, de quem eu sou. E do que isso significa. Senta aí. Olhem, vejam bem. Vocês sabem, que aqueles que são governantes, vocês conhecem bem aí, Império Romano, esse contexto todo, vocês sabem como é, né? Sabemos, realmente. Nós sabemos. Então, esses governantes, como é que é a relação deles com as nações? Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, o que eles fazem? Eles as dominam. Eles dominam sobre as pessoas, eles dominam sobre as nações, eles até interferem na vontade das pessoas. Sabe? Eles ditam a vida das pessoas. Vocês também sabem que as pessoas importantes exercem poder sobre as outras pessoas. Não sabem disso? Sabemos. Então, mas essa é a realidade para a qual eu vim. Não para corroborar. Não para me incluir. Mas para transformar. Jesus olha para esses homens e diz, eu não vim aqui para reproduzir o que já existe. E eu não estou com vocês, e nem andando com vocês durante esses 3 anos, para que vocês simplesmente repitam o que já existe. Eu vim trazer transformação para o mundo. Eu vim trazer transformação para as pessoas. Então, escutem bem, escutem isso daqui. Não será assim entre vocês. Não pode ser assim entre vocês. Vocês que são meus discípulos, vocês não podem fazer como todo mundo faz. Eu vim para propor algo diferente, algo transformador, algo revolucionário. Desde a individualidade até o cosmos inteiro. O que eu vim fazer é causar transformação desde a pessoa mais simples até a existência de tudo. Eu não vim corroborar, eu não vim repetir os erros que começaram lá em Adão. Vim consertar os problemas que vieram desde Adão. Entre vocês não pode ser como é ao nosso redor. Entre vocês tem que ser diferente, para que vocês façam diferença. E aí Jesus diz assim, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Se vocês querem ser importantes, então não sejam. Abram mão disso.
digam, não se trata de mim, não se trata do que eu quero e quem eu posso ser. Trata-se de quem Ele é e como eu posso ser usado para que Ele seja na vida de todas as pessoas. Jesus está dizendo, quem quiser ser o primeiro, deverá ser o quê? Escravo de todos. Vocês estão andando comigo, cara, há 3 anos. Vocês viram que em alguns milagres que eu realizei, eu pedi para as pessoas nem mesmo anunciarem o milagre. Quando eu curei o cego, eu disse para o cego, não espalhe a notícia, vai lá no sacerdote, vai lá na sinagoga, apresenta a sua oferta a Deus. Quando eu curei um doente, e todos começaram a falar, eu fugi e fui para um canto orar separadamente. Vocês não viram o que eu fiz? Vocês não lembram, gente, que há pouco tempo atrás nós estávamos juntos numa ceia e eu tirei a minha túnica e eu peguei uma bacia de água e uma toalha e eu lavei o lugar mais sujo do corpo de vocês, seus pés. Eu lavei os pés de um por um. Vocês não lembram o que eu disse para vocês? Sobre servir. Sobre servir. Vocês querem ser grandes, mas não é disso que se trata ser meu discípulo. E ele diz assim, nem mesmo eu, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, nem mesmo eu, que sou o Deus encarnado, nem mesmo eu, que tenho todo o poder, nem mesmo eu, que estava lá no dia em que tudo foi criado, e foi criado por meu intermédio, nem mesmo eu vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida. Vocês querem aproveitar a vida, mas eu vim dar a minha vida. Vocês querem ser meus discípulos? Vocês não têm que repetir, vocês têm que reviver o que eu vivi, o que eu vivo. Um verdadeiro discípulo de Jesus não é alguém que quer para si, não é alguém que busca para si, mas é alguém que vive para o outro, que busca para o outro, que serve o outro, que não veio aproveitar a vida, mas veio dar a vida. Nesses 3 sábados nós vamos falar sobre isso, sobre ser um discípulo. E sabe, discipular não é simplesmente transmitir conteúdo. Discipular é reproduzir caráter. É ser quem Ele é na vida de outras pessoas. Os discípulos olhavam para Jesus e queriam se dar bem. Mas Jesus mostrou para eles que não se trata disso. E você? Você quer aproveitar a vida? Ou você quer dar a vida para alguém? Por alguém? Se você quer de verdade ser um discípulo, um seguidor de Jesus, você tem que estar disposto a dar a sua vida. Muito mais do que aproveitar a sua vida. Eu quero orar com você por isso. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, porque o Senhor guardou esses ensinamentos para o momento certo na vida dos discípulos.
Obrigado porque o Senhor preservou essa história para que nós hoje pudéssemos lê-la, conhecê-la e pudéssemos ser desafiados pelas mesmas palavras que desafiaram os 12 discípulos, indignados, porque queriam aproveitar a vida. Mas hoje eu, na tua presença, Senhor, eu quero abrir mão da minha vida. E eu quero aceitar o que o Senhor disse. Se vocês querem ser meus discípulos, então sirvam e não sejam servidos. Deem as suas vidas. E eu quero servir, Deus, eu quero dar a minha vida. E eu gostaria muito que os jovens que estão aqui tivessem o mesmo desejo que eu. Ao invés de pensarem na melhor forma de aproveitar a vida, que eles saiam daqui hoje pensando na melhor forma de dar a vida para alguém. De dedicar quem eles são a alguém. Para que eles sejam de fato seus discípulos. Não simplesmente pessoas que repetem histórias, mas indivíduos que revivem a essência dessas histórias. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.